Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar com a Nicole. É Nicole de quê? O meu segundo nome. Não vai. Tem Nicole, aí tem o meu segundo nome, Brito Santos. Segundo nome é por parte de pai? Não, o Brito Santos que é por parte de pai. Eu não tenho Entendi. o nome da minha mãe. Se um dia ela me desça pra melhor e tiver alguma herança, eu não poderia. Nossa, então é torcer pra ela morrer pobre, então. Não, torcer pra me contar coisas, né? Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia e uma curiosidade. Falar sobre pessoas que têm. Eu sou muito pau no cu pra falar desses assuntos, né? A Nicole, ela é cadeirante. Esse é o termo correto antes que me cancelem, né? É, pessoas com deficiência, o termo É porque certo. pessoas com deficiências é muito abrangente, né? Por exemplo, eu tenho claramente uma deficiência mental. Eu tenho um déficit. Então, assim. Mas enfim. A Nicole é cadeirante, por mais que não pareça. Quando eu conheci ela, inclusive, eu não sabia. Não parece ser cadeirante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia e um pouquinho sobre como é a vida de uma pessoa deficiente. Primeiro, te ofende te chamar de deficiente? Uma pessoa deficiente, sim. Uma pessoa com deficiência, Ah, não. entendi. Diferente de ter uma deficiência. Entendi. Você é cadeirante de nascença? Você teve um problema com o passar dos anos? O que exatamente aconteceu? Eu nasci com uma deficiência chamada mielomeningocele. É um palavrão, né? Ou Só que tem um outro nome também. Então eu acho que esse é mais fácil de falar. Espinha bífida. É uma deficiência congênita na coluna, na raiz da coluna, né? Isso pode afetar os membros inferiores ou. É inferiores, né? O de baixo. inferiores a superiores? Isso. E pode afetar também a bexiga, o intestino, enfim. Tem todo esse rolê. Caramba, pode afetar a Parte bexiga. pode. O que Parte acontece? sexual da pessoa, tudo mais, ela nasce com uma disfunção Hum, na bexiga. E entendi. aí, uma bexiga, como que fala? Hiperativa que fala, né? Hum, E aí ela passa sonda. nossa. Assim, é bom sempre olhar as coisas pelo lado positivo, né? Hum, Imagina uma sonda na bexiga, cara. O quão confortável deve ser. pois é. Que é um assunto delicado, assim, a gente é amigo. Então, no off, eu falaria os maiores absurdos possíveis. Sim. Mas A internet a internet ela não tem limites. Então eu Uhum. vou tentar me controlar o máximo possível aqui. Mas depois eu vou reassistir a entrevista e aí no off eu vou te mandar um monte de. Nossa, eu vou te mandar um monte de absurdo. Como foi pra você crescer com essa dificuldade? Então, foi normal, né? Minha mãe sempre me tratou normal, sempre fez eu enxergar a deficiência como parte de mim e não um defeito que eu tenho ali, né? Uhum. E aí, e normalmente assim, né? Só que aí chegou o fatídico ano passado, inclusive, que aí eu comecei a fazer terapia e na terapia eu comecei a me questionar sobre um monte de coisa, inclusive a minha deficiência. E aí eu vi que eu não me aceitava de fato. Uhum. 24 anos vivendo sem me aceitar de fato. E aí foi um processo, né? Um processo ainda. Hoje em dia eu já me aceito melhor. Depois de 25 anos, eu Ah, posso. Eu aceito a minha deficiência. eu acho que assim, essa questão de eu acho que não, isso não acontece só contigo. Pessoas que não têm deficiência também. Eu particularmente, até hoje eu ainda tenho muitas dúvidas né, se eu ajo do jeito que eu agiria normalmente ou se eu criei uma persona para agir de determinada forma em determinadas situações. Eu acho que no fundo a gente nunca se aceita do jeito que é, a menos que a gente procure ajuda. E falando de ajuda, a gente vai entrar um pouquinho nessa área sua profissional, que Uhum. eu acho ela muito interessante e você ainda não se formou, né? Você tá no seu último ano, No meu penúltimo ano, tô no meu 7º semestre. no seu penúltimo ano. Qual área
A psicologia, ela tem áreas dentro da psicologia ou a psicologia é uma vertente só? Ela tem áreas dentro da psicologia, né, a gente pode escolher qualquer lugar que a gente escolher, tem como ir, entendeu. E qual área que mais te agrada? Eu quero ir pra sexologia, né, gente. Por quê? Por que será? Aquela frase, Freud explica, nunca fez tanto sentido. Freud não explica, mas assim, é muito, assim, pela minha vivência mesmo de pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, né, Uhum. eu acho que é uma área, assim, que não é muito explorada. É verdade isso aí. É, né. É que você, o bom de você ir pra essa área é que você já lida com preconceito no dia a dia e você vai lidar com o preconceito de ter uma mulher psicóloga na área de sexologia. Olha que maravilha. Que delícia, né. Quebrando padrões. Tá vendo? Os meus anos, consumindo quebrando o tabu não foi Acho que é a primeira pessoa que fala publicamente que consome o Quebrando o Tabu. consumir, hoje em dia não mais. Ah, tudo na internet tá decaindo, cara. Tudo tá Exatamente. decaindo. Nada mais tem tanta qualidade quanto tinha antes. O que aborda essa área que você quer ir? Pra essa área mais, obviamente, que aborda questões sexuais. Mas é que uma pessoa leiga como eu vai pensar o seguinte: o que uma psicóloga abordaria numa área sexual dentro da psicologia? O pessoal só acha que é putaria, né, mas Isso, eu já tava pensando aqui no Kama Sutra. não, eu quero estudar mais especificamente a educação sexual. Eu Uhum. quero levar a educação sexual para as mulheres com deficiência. Eu acho que é uma área realmente muito escassa, assim, não tem informação, não chega para essas mulheres. E muitas vezes elas acabam caindo no conto do vigário, né, indo sem camisinha, pegando doenças, aí indo com qualquer um, porque, aí eu vou entrar numa coisa mais íntima, que muitas mulheres com deficiência não se sente desejada, e aí quando chega qualquer um assim, elas vão, entende? Quer, então vamos. Isso aí que você falou faz. Eu conheço. Eu não posso ficar falando das minhas experiências aqui porque eu sou um homem casado atualmente. E isso me daria problemas. Mas. Como que você enxerga? Porque você falou que vai tratar principalmente mulheres com deficiência. E eu acho que. Você acha que é mais difícil chegar com a psicologia para cuidar de homens? Que a gente tem essa. Não sei se dizer se é um mito de que homens têm dificuldade em pedir ajuda. É bastante enraizado, né, isso. Na nossa sociedade patriarcal, Né? é de criação mesmo, né, os homens foram criados para ser provedor, protetor, tudo mais, e buscar ajuda, isso quer dizer que vocês são Fracos. frágeis, Fracos. tá, fragili A gente não fala frágil que é gay, fala frágil. ah, vai se ferrar. E aí, eu acho que qual que era a pergunta mesmo? Sobre o fato de ser mito dos homens não Isso, procurarem ajuda. geralmente, na maioria das vezes, não procuram ajuda por achar que isso é ser fraco, né. Uhum. E aí, tendo aí um grande número de suicídio, relacionado a homens. Se eu não me engano, acho que são 78% dos suicídios são de homens. Eu vou Exatamente. pôr o dado certinho, vai aparecer aqui na tela para quem estiver assistindo no YouTube. Mas você também não acha. Obviamente tem toda essa questão da forma como os homens foram criados para serem o provedor, para não demonstrarem fraqueza e tudo mais. Tem até uma questão biológica dentro disso também, que não faz mais tanto sentido, porque a gente não vive mais na era das cavernas, mas que ficou enraizado no DNA das pessoas. Você acha que as mulheres também não têm um pouco de responsabilidade atualmente no fato dos homens não se sentirem confortáveis em pedir ajuda? É que eu consumo um pouquinho de TikTok, então, vendo aí mídias sociais, inclusive o meu TCC tem muito a ver com isso, mas eu não posso entrar muito nesse assunto. Você tá de sacanagem. Peraí, você tá de sacanagem que você vai fazer o TCC baseado em vídeo de TikTok. Não, vai ser sobre mídias sociais. TikTok. Não, é mídias sociais mesmo, Tá, continua.
Você vai entender, depois no off eu conto como vai ser. Tá bom. E aí eu acredito que as mídias sociais têm contribuído bastante para que as mídias sociais e as mulheres estão contribuindo bastante para que eles não busquem ajuda, né. Uhum. É que assim, E pra eu vou falar por mim. Eu passei por um momento delicado e tudo mais. E muitas das vezes que você tenta buscar ajuda, porque o homem ele não consegue simplesmente virar e falar assim, me ajuda. A gente não tem essa capacidade. A gente nasceu sem essa instalação no nosso HD. A gente pede ajuda de uma forma totalmente diferente. É como se a gente não estivesse pedindo nada. E muitas das vezes as pessoas te ridicularizam por ser homem e precisar de ajuda. Então você não acha que isso também acaba afastando os homens, tipo, não vou pedir ajuda porque eu já tô mal. Aí a pessoa vai me ridicularizar ainda por cima? Faço sim, com certeza. Então, resumindo, a culpa da depressão dos homens é das mulheres, tá? Tem Não uma, foi isso que eu tem disse. uma psicóloga aqui chancelando o que eu falei. Ai, Deus. Agora sim, por que você escolheu psicologia? Ah, é uma pergunta muito profunda. Porque tinha muitas opções. Tinha, ó, corrida de bicicleta. Hum, Desculpa, hum. eu tinha que fazer uma piadinha. Perdão. Errei. Fui Neymar. Por que psicologia? Então, até hoje eu não sei responder essa pergunta de uma forma muito certeira, assim. Mas eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Eu até tô achando estranho isso daqui, porque é uma pessoa me ouvindo. Isso daqui pra mim não existe, entendeu? Bugou a Matrix. E aí eu gosto muito de ouvir as pessoas, gosto de ajudar as pessoas, inclusive isso é até um defeito meu, né, eu descobri isso na terapia, eu deixo eu sempre em segundo plano, mas é basicamente isso. Então é basicamente o que você gosta de ouvir. Então Exatamente. você pensou, pô, vou ganhar dinheiro e vou ouvir. Olha que maravilha. Então, essa questão do dinheiro eu acho que ficou em segundo plano também, se fosse uma coisa que eu pensasse direitinho, eu não ia pra psicologia, né. Isso é verdade. Profissões que ajudam as pessoas normalmente não dá dinheiro. Principalmente na área da saúde. Deixa eu te perguntar, qual foi a sua principal dificuldade ao entrar na faculdade? Qual dificuldade. Você olhou e falou assim, nossa, isso aqui tá dificultando muito a minha vida. Olha, quando eu comecei a faculdade, eu comecei antes da pandemia, né, eu tô atrasada porque eu tranquei a minha faculdade. E eu não comecei aqui em São Paulo, né, eu moro em São Paulo atualmente, mas eu comecei foi assim, Vamos lá. eu não estava me sentindo muito bem onde eu moro hoje em dia. Aí eu peguei e falei assim: "Não, mãe, a gente tem que ir para o interior, porque lá vai ser melhor, não sei o que lá, eu vou começar minha faculdade". Fui para o interior, comecei minha faculdade. E aí, interior, você sabe, né, é um lugar que as pessoas têm um pensamento muito retrógrado, fala? Uhum, isso. Muito. E aí lá eu era tratada como criança, eu tinha tudo isso porque eu sou uma pessoa com deficiência. A deficiência era nas pernas e a pessoa, não, deixa que eu dou um copo d'água pra ela na boca. Exatamente. E aí, contextualizando, a faculdade era ótima, o que estava me deixando estressada mesmo era a cidade. E Certo. aí acabei voltando pra São Paulo. E aí eu ingressei na faculdade aqui em São Paulo, e foi isso. E eu não achei nenhuma dificuldade, assim. Eu só achei a primeira faculdade que eu ingressei lá no interior um pouco sem acessibilidade, né. Se eu fosse sozinha, por exemplo, eu ia ter que ficar pedindo ajuda e tudo mais, e eu não gosto disso, eu não gosto de pedir ajuda. Você é um homem. Não, eu sou uma mulher tímida, de ajuda, enfim. E aí eu ia com meu padrasto, meu ex-padrasto, no caso. Ele me levava e aí era isso. Mas Então, fora isso, de boa. é que assim, a gente tem uma visão de que pessoas com deficiência passam por situações muito difíceis, quando na verdade, às vezes não, né? Às vezes as pessoas tentam facilitar muito mais do que a pessoa necessita. Então, sim, a gente passa por dificuldade porque, assim, né, questão de mobilidade, a cidade de lá era horrível, São Paulo também é horrível, né, a acessibilidade aqui não é um mar de flores, um mar de rosas, então isso acaba fudendo um pouquinho. Mas a faculdade em si não me deu problemas. Então, mas ó, essa questão de a cidade não é acessível. A cidade não é acessível nem pra quem anda. Exatamente. Eu toda hora tropeço num buraco. A diferença é que eu tropeço e caio sentada. Você já tá sentada, então. Ai, esferrada. Semana passada, não, segunda-feira, caí na estação de trem. Nossa, você caiu na estação de trem? Caí. Pô, nessas coisas eu nunca tô, cara.
Por quê? Pra... E como é que foi isso aí? Então, eu tava. É que eu nunca desço ou subo do metrô sozinha. Eu sempre peço ajuda pros funcionários, né? Porque eles estão lá para me ajudar. E eu Uhum. tenho idosa, eu não consigo, ainda mais que o vão, você sabe, né? É quase 1 quilômetro de distância do vão pra plataforma. Aí eles colocam a roupinha e me ajudam. Só que, eu não sei o que aconteceu, a rodinha da frente da minha cadeira prendeu. E aí eu caí pra frente, assim, do lado de fora do metrô já. Hum. Eu só imagino a cadeira ejetando. Vai! Aí eles me ajudaram a subir na cadeira e foi isso. Ah, foi tranquilo. O bom é que ninguém ri, né? Não, ninguém ri. As pessoas são muito hipócritas, né? Porque é engraçado. Na hora é muito não. Não, mas, ó, você não acha que é um tipo de preconceito não rir de um deficiente que cai, que tem uma situação normal, que qualquer Bom, pessoa que não é deficiente tem? nesse caso específico, até eu riria. Lógico que riria, porque um ser humano cair é engraçado. Principalmente se esse ser humano for gordo, que supera um cadeirante caindo. Porque você não espera um cadeirante cair. Agora, um gordo você espera. Agora, Nossa, eu sou cadeirante, eu sou gorda, viu, filho da puta? Eu vou te viu? denunciar. Você junta os dois dos melhores mundos. E capacitíssimo. Mas enfim, pelo menos não se machucou, né? Porque por ser gordinha foi protegido. Depois a gente Graças. tem que ver como é que ficou a plataforma, né? Mas assim, antes da gente se aprofundar um pouco mais na área tanto da faculdade quanto da questão da deficiência em si, que eu acho, só um parêntese aqui, eu acho que falar deficiência é uma coisa negativa. Porque gera uma empatia que as pessoas nem têm. Eu acho muito pejorativa a palavra deficiente. Porque parece que falta algo. Não falta algo. Você acha muito pejorativo, então você adora usar. Eu gosto de usar palavras pejorativas. Eu tenho um colega que ele é gordo e o nome dele é Vitor. Eu faço questão de chamar ele de gordo. Gordo, gordão, pra ver se ele entende que ele tem que emagrecer. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre a questão da vida social de uma pessoa que estuda, né? Faz faculdade de psicologia, porque você deve analisar as pessoas o tempo todo. Isso deve ser um inferno conviver contigo. E a questão amorosa. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Isso aqui é o que todo mundo quer saber. Eu já vou fazer essa pergunta de cara, porque você sabe que... É, Como que uma cadeirante transa? a gente transa normal. Não, normal não. É normal. Normal. Existem posições que cadeirantes têm. Obviamente, tem mais. Quais são as posições que os cadeirantes têm mais dificuldade de praticar? O ato Depende coito. de lesão, né? Você quer saber especificamente Você. o nível de lesão minha? Então, eu consigo as mais conhecidas aí, né? É que assim, eu sei que você consegue tremer a perna. Ah, Não vou dizer quem me contou. Mas você consegue o que você falou? As mais conhecidas. as mais conhecidas. Aí fica a critério aí do que vocês mais conhecem. Sim. E as que são mais mirabolantes? O que é mirabolante pra você? Por exemplo, borboleta paraguaia. Senhor amado, eu quero ir pra esse ramo, mas eu não faço ideia do que é uma borboleta paraguaia. Você tá no nível amador ainda. Que bom que a sua câmera não tá ligada pra pegar a sua cara de vergonha. Imagina, eu tô. Assim, mas assim, é muito complicado convencer o cara, por exemplo, você tá ficando com um cara e aí vai chegar o momento do ato e você convencer o cara que, olha, é exatamente igual você faria com uma pessoa que anda, a única diferença é que eu não vou mexer muito as pernas. Se você quiser que eu te dê um mata-leão de coxa, não vai rolar. Se é muito difícil convencer, não, ele já tá ali na minha vontade mesmo, então não é difícil convencer um homem com tesão, entendeu? Isso é verdade. Uma vez eu quase fui parar em Osasco, 3 horas da manhã. Meu Jesus. Mas aí eu tive um lapso de lucidez e a pessoa que veio parar na minha casa, de Osasco pra minha casa. Olha aí, sim. Eu era Arte bom. né? Era. Bons tempos. Isso aqui a gente corta, né? Pra esposa não ver. Mas, assim, quais preconceitos você mais enfrentou nesses 25 anos de vida? Preconceitos que eu mais enfrentei nesses 25 anos de vida. Não é possível que ninguém nunca falou lá, cadeirante, aquela filha da puta. Como que ninguém nunca... Todo mundo é legal contigo? Ninguém te zoa, ninguém fala pra tu ir no Teleton, nada do tipo? Teve um amigo aí meu que me chamou de Miss Teleton, mas ele já foi perdoado já. Graças. Pô, mas quem foi esse? Porque foi uma ótima ideia, eu devia ter tido essa ideia. Foi, né? Né?
O Miss Teleton. É que tem o Fernandinho, né? Que é cadeirante também. É o Mister Teleton. E você, ó, que maravilha. Enfim, então, em relação à minha deficiência, falar a verdade pra você, eu nunca passei por nada muito cara a cara comigo, mas minha mãe, ela já enfrentou bastante barreiras, assim, né? Em escola, ela vivia com a constituição do braço, mostrando direito mesmo as coisas, que o elevador deveria estar funcionando e que eu deveria ter acesso à educação como qualquer outra criança daquela escola. Mas eu mesma em si, não. Minha mãe sempre me protegeu, assim, de certa forma, desse tipo de preconceito. Eu acho muito legal, porque provavelmente ela tava com a Constituição embaixo do braço falando e a mulher falando: Você tá no Brasil, você sabe que você tá no Brasil. Essa porra de Constituição não vale merda nenhuma. Pois é, mas ela conseguia fazer valer meus direitos, filho. Mãe é mãe, né? Mas enfim, voltando ao assunto aqui. Em relação à minha deficiência, não, mas em relação ao meu peso e a minha cor, eu já passei por preconceitos. Eu lembro até hoje, é um trauma essa porra. Inclusive, eu Só, tenho que levar. só um minuto. Então quer dizer que é o seguinte: ser cadeirante no Brasil, ok. Ser gorda e negra, você tá fudido. Exatamente. Eu lembro até hoje no prezinho, uma folha minha tinha caído, eu tava pintando assim o desenho, minha folha caiu no chão. E aí eu pedi pro menino pegar pra mim, por gentileza, e falou assim: não, pega você, sua baleia. Uma criança. Nossa, o moleque ele foi muito clichê. Que se é comigo eu falo: Não, levanta aí e pega, pô. Ai, Deus. Então te ofende mais te zoar pelo teu peso e pela tua cor do que pelo fato de você ser cadeirante? Não me ofendi mais. As pessoas me ofendem mais por essas duas características minhas. Entendi. Cara, eu realmente fiquei surpreso com essa informação, porque, assim, se eu fosse o cadeirante, eu acho que as pessoas iam me zoar mais por ser cadeirante. Agora, uma situação chata mesmo que eu passei, assim, por ser cadeirante, que antes eu era evangélica, né? Hoje em dia eu sou macumbeira. Ixi, só foi decaindo. E aí eu fui uma vez visitar o Universal. O bom é que você já levou a cadeira de casa. Ótimo, né? E se o pastor deixasse eu ficar na minha cadeira. Enfim, aí ele foi orar na minha cabeça, pique Pablo Marçal. E aí ele falou assim: você crê? E aí balançando, eu pro lado, pro céu, cara, eu quero voltar nunca mais. Isso me incomodava muito, assim, quando eu visitava a igreja. Ah, mas ele não tentou te levantar da cadeira, não, né? Não, Ah, menos nesse. mal. Menos mal. É, porque você falou do Pablo Marçal, eu até lembrei dele tentando levantar uma cadeirante. Nossa, tem umas coisas. Tem umas coisas que o brasileiro faz que. Porra, Pablo Marçal vai ser prefeito de São Paulo, cara. O que você tá achando disso? Do Pablo Marçal. Eu quero ver o circo pegar fogo, né? Entendi. Você sabe que se o circo pegar fogo, pelo menos eu consigo levantar e sair correndo, né? Vai tomando seu cu. Assim, as pessoas não vão entender nada quando assistirem isso aqui, né? Vão achar que eu sou um puta escroto, cara. Será que você pode falar pras pessoas que eu não sou um puta escroto? Eu sou um escroto. Gente, eu sou um escroto só. Mas eu sou Mas legal. boa, assim, a gente discorda em algumas coisas, lógico. Logicamente, eu não sou das que concordam 100% comigo, porque eu acho isso daí chato pra cacete. Lógico, E ela gosta de sapato com mola, eu gosto de sapato normal. aí eu fiz amizade com esse trem aí. Enfim, Foi bem assim não, mas enfim. Fala pra mim. Psicologia é uma área muito mais feminina? sem dúvidas. Por que você acha que Sim. homem se interessa menos por psicologia? Porque se interessam menos, porque da mesma forma que o homem não tem a capacidade de pedir ajuda, eles também não têm a paciência de parar e ouvir, né? Eu acredito. E também porque eles têm outras áreas de interesse, né? Como o meio corporativo, empresarial, tudo mais. Faz sentido, a gente vai pra área que dá mais dinheiro, né? Engenharia. Homem gosta de números, né? Falando um pouquinho sobre alguns assuntos. Pra deixar bem claro, como você é psicólogo, você vai poder ajudar muitas pessoas. Qual que é a diferença da depressão e da ansiedade? Depressão e da ansiedade. Bom, um adendo. Eu sou de psicologia que tem os dois, né? Uhum. Psiquiátrico. A depressão, você não, quando você tá em crise, né, depressiva, você não quer sair de casa, né? Tem todo esse rolê da tristeza, né? Eu acho que é só você sentir tristeza, e não é. É você não ter vontade da sua cama. E a ansiedade é algo oposto disso, né? Você já fica acelerado, mesmo que isso não transpareça muito, né? Um tempo aí pra trás eu tava aceleradíssima porque eu estava sem meu remédio e tava me causando dor no útero. Hum. E
Essa é a diferença, eu acho, assim. Um você fica querendo desviver e a outra você quer viver, e aí fica naquela angústia também, né, porque a ansiedade ela também gera angústia, né, não é só na depressão. Ah, com certeza. Eu não posso dizer que eu tive depressão, mas eu tive quadros de deprimência. Eu tava deprimido, tava mal. Uhum. E eu também tive crises de ansiedade no meu ponto de vista, ter ansiedade é muito pior do que ter depressão. Porque a depressão, ela é muito mais, eu não posso dizer que ela é muito mais fácil, mas a depressão é muito mais controlável do que a ansiedade. Como que você controla uma pessoa que tá pensando mais rápido do que o cérebro pode processar? Então me fala uma coisa, você já tá fazendo alguns atendimentos ou você tá tendo algumas experiências nessa área? Como que tá sendo essa migração da faculdade para o mercado de trabalho, digamos assim? Então, eu atendo no CPA, né, atendo uma criança e faço estágio e faço visitas no hospital psiquiátrico que é ali em Pirituba, chamado Irmãs Hospitaleiras. Muito legal o hospital. E aí eu atendo essa criança semanalmente, todas as segundas-feiras, e tá sendo bacana, assim, né, não é uma área que eu quero ir, não quero atender crianças, como eu já disse aí, né. Seria meio estranho. Mas tá sendo gostoso, assim. Eu achei que seria mais desafiador, porque, né, eu tô passando pelo processo de me aceitar e tudo mais, e criança faz cada pergunta. Criança é um bicho assim. Você que é pai, você deve saber disso. É que minha criança ainda não fala, né? Ainda não. Mas criança é terrível. Quais são as perguntas que essa criança que você atende te fazem que você fala assim, como que é possível essa criança me perguntar isso, cara? Olha, é que eu não posso falar sobre essa coisa. Não, só, por exemplo, algumas perguntas que, por exemplo, você por ser cadeirante provavelmente deve ter causado um pouco de estranheza pra ele no início. Essa criança, por ela estudar numa escola que atende bastante criança que é autista, bastante crianças diferentes, né, e daí ele chegou no atendimento e não fez nenhum tipo de pergunta, assim, em relação a isso, né, então tranquilo nessa parte. Mas, depois eu te conto no off, Tá, essa criança demanda. tá bom. Mas eu fico imaginando o tipo de pergunta que essa criança deve fazer. O que você acha das relações atualmente, principalmente depois da popularização de Tinder, Facebook Namoro? Como que você acha o que você acha que esses aplicativos causaram que diferenciaram e mudaram as relações entre pessoas? Bem profunda essa pergunta, né, meio complexa. Aqui a gente não é o Kid Bengala, mas a gente vai fundo na missão. Então, as pessoas elas, perderam aí a habilidade de socializar, né, eu acho que, depois desses aplicativos e também por conta da pandemia, a gente ficou meio com uma fobia social, digamos assim, Uhum. e tá difícil, né, conversar com alguém, perguntar sobre o dia da pessoa, socializar, É não que paquera. às vezes a pessoa também só não quer saber, né? As pessoas também estão com falta de empatia, né, com o outro, isso é de fuder. É que assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui que a maioria dos homens vão concordar. O homem, ele só pergunta como foi o seu dia por dois motivos. Ou ele tá muito apaixonado, ou ele só quer te comer muito. Então ele vai perguntar do seu dia, mas na maioria das vezes ele não quer saber. Nossa, muito obrigada, eu achei que nada. O contatinho mandou pra você, nossa, como foi seu dia? Ou ele tá muito apaixonado, ou ele só quer te comer muito. Ele quer causar uma falsa proximidade. Impressão. Uma falsa proximidade. Ai, somos íntimos. Você conta pra mim sempre como foi o seu dia. Ele vai criando âncoras pra menina achar que eles estão tendo alguma coisa. Não estão tendo nada. Eu nunca fiz isso, que eu sempre fui muito direto. Não honesto. Eu fico indignada do porquê que as pessoas ficam fazendo rodeios pra transar. É porque normalmente o outro lado gosta de ser enganado, né? A mulher, ela gosta de ser enganada. Ela sabe que ela está sendo enganada, ela percebe que está sendo enganada, mas mesmo assim ela quer ser enganada. Vocês homens sabem pra onde vocês estão indo. Vocês sabem quem é que gosta de ser enganado e quem é que não gosta de ser A gente enganado. sabe quem tem problemas com o pai. Ah, entendi. Entendeu? O homem, ele parte pra cima quando ele percebe que a menina... Ó, se a menina... Eu sou pai de menina, certo? O meu maior pecado foi ser pai de menina. A minha filha tá com 8 meses, então vai demorar muito. Quando ela começar a namorar, eu já vou estar morto. Assim espero eu. Se Deus existe, ele vai ser justo comigo. Mas... eu até me perdi no que eu ia falar, que eu fiquei tão preocupado com esse negócio. Que o homem sabe quando tem. Isso. Se a mulher, ela tem problemas com o pai,
ela não foi próxima do pai por N motivos, às vezes o pai é um bosta, às vezes o pai foi embora, ou às vezes o pai só é distante. O homem, ele vai se aproveitar disso porque o homem, ele naturalmente sabe usar impor essa figura paterna, essa figura protetiva. Igual, você já ouviu falar, por exemplo, que os homens, na maioria das vezes, se casam com as mulheres que são parecidas com as mães deles? Já Freud explica, Freud fala sobre isso, né? Complexo de Elécrita e complexo de Édipo. Isso. Exatamente. É isso, você casa com aquilo que você viu na sua casa. Se seu pai for um cara que sempre te tratou como uma princesa, sempre te mimou, você vai querer se relacionar com caras que te mimem e que te tratem como princesa. Se chegar um cara um dia e falar algo que você não gostou, você vai pensar, nem que seja inconscientemente, pô, cara, nem meu pai me tratava assim, por que esse cara vai me tratar? É bem assim mesmo. Por isso que eu tento ser o mais honesto possível com a minha filha. Aqui mesmo, a Andressa fica falando assim, nossa, você é a menina mais linda do mundo, você é especial. E eu faço questão de falar pra ela, você não é especial e você não é a menina mais bonita do mundo. Não é. Não cresça com isso na cabeça. Fazer o quê? Mas pra vocês ela é, né? Não, sim. Eu deixo muito claro, pro pai você é a menina mais bonita do mundo, só que pro mundo você não é. Ai, Deus. Eu quero que ela cresça e conheça o mundo do jeito que o mundo é, pra que ela pelo menos não se sinta enganada. Não, me enganaram. Não, o mundo é assim. Então aprenda a viver no mundo do jeito que ele é. É, a realidade é... Você já teve um crushzinho que não quis nada com você por você ser psicóloga? Por ser psicóloga? Não, por ser cadeirante não, porque o fato de ser cadeirante gera curiosidade. É verdade, jura, era fetiche, né? É atrativo, na verdade. É. Agora, o fato de ser psicóloga assusta, porque mulheres inteligentes assustam homens. Você acha? Eu tenho certeza, eu só me envolvia com mulher burra. Meu Deus do céu. Por ser psicóloga, não, mas eles ficam meio cismados, assim, no começo. Aí depois que conhece a palhaçona que eu sou, aí... Entendi. Eu sou inteligente, mas eu sou meio... Sou séria. Você é exigente. Sou inteligente. Tem que ser, pra fazer psicologia tem que ter um mínimo de inteligência. Exatamente. Deixa eu te... Eu tava com uma pergunta na cabeça, mas escapou. Porque hoje foi um dia muito louco, eu não tive tempo nem de fazer pauta. Só pra você ter uma ideia. Todas as outras entrevistas tiveram pauta, essa daqui não teve. Talvez seja porque você é cadeirante e eu sou preconceituoso nessa porra. Mas me fala outra coisa aqui. Então, esse seu problema da questão da coluna não tem cura. Você não vai conseguir fazer tratamento e conseguir andar em algum momento. Isso não vai acontecer. Então, eu já fiz fisioterapia por muito tempo. Quando eu fiz tratamento na ACD, inclusive, até os 12 anos de idade. Pois é, o Teleton me ajudou muito, principalmente com a minha primeira cadeira. Que Deus o tenha, o Silvio Santos. Eu fiz tratamento, fisioterapia até os 12 anos de idade. Quando eu cheguei na ACD, eu não conseguia sustentar o meu tronco, né? Uhum. Então, lá, eu não conseguia falar, eu era gaga. E aí eu também nasci com hidrocefalia. Olha a hidrocefalia. E o nosso queridíssimo Léo, não sei das quantas, eu não gosto desse homem, eu odeio. Se eu sou você, eu levanto e dou na cara dele. Então, não deu vontade, viu? Deus quase operou um milagre nesse dia aí. E aí eu nasci com hidrocefalia. E eu tive que fazer uma cirurgia, colocar válvula, e aí eu uso essa válvula até hoje. Mas aí voltando à fisioterapia. Quando eu cheguei lá, eu não falava direito, eu fiz fono, fiz tudo um acompanhamento, mas o andar mesmo eu não consegui. É que assim, é que na nossa cabeça, a pessoa que é cadeirante, a única dificuldade que ela tem é não conseguir andar, mas pelo que você tá falando, não. Tem toda uma questão de sustentação corporal, a questão de fortalecimento muscular, a questão de fazer fono para poder conseguir falar melhor. Tudo isso envolve também a questão do não conseguir andar, né? Lembrando que isso vai de acordo com a deficiência, vai de acordo... Assim, só para deixar muito claro, gente, o que a gente tá falando aqui em questões de tratamentos, tudo que a Nicole fez é em relação ao problema que ela teve e que ela tem, né? A questão do... Eu esqueci o nome do que você tem, porque é um xingamento aquilo lá. Tá, mas é específico dela, tá? E das pessoas que têm a mesma coisa que ela. Provavelmente outro cadeirante que tenha que foi causado por outro motivo,
faça um outro tratamento de uma outra forma. Só pra deixar claro aqui, porque as pessoas são imbecis. Foi tranquilo pra você, assim, na sua família? Como você já falou, a sua mãe, ela sempre te tratou como uma pessoa normal, que você é, no meu ponto de vista, né? A única diferença é que você anda sentada. Exatamente. Já anda descansando. A vida é fácil pra quem acorda tarde. Mas eu acordo 4. Então você não ganha discussão aqui. Eu acordo às 4, às vezes eu olho no WhatsApp e você foi dormir às 4. Como que foi na família? O convívio familiar, o fato de, por exemplo, não ser tão simples brincar com os primos, né? Brincar com os familiares, reunião de família. A questão de locomoção, que, querendo ou não, é um pouco mais trabalhosa. Como que foi essa logística familiar e como que a tua família te tratou ali nos seus primeiros anos de vida? Então, a questão familiar, a família da minha mãe, ela sempre é que tem a divisão, né, gente? Sempre vai ter isso, ainda mais quando os seus pais são separados. A família materna sempre me tratou de uma forma mais tranquila, né? Normal, não gosto de usar essa palavra. Uma forma mais comum, né? Vamos colocar assim. É normal no sentido de Como padrão. uma criança. O padrão de todas as famílias. E a família do meu pai foi um pouquinho mais complicado, porque a minha mãe, eles têm uma rixa com a minha mãe, enfim, gente. Isso aí a gente conta no Casos de Família. Exatamente. E aí foi um pouquinho mais puxado, assim, pra mim. Eu não fazia questão também de ir na casa de ninguém, até porque eu fui expulsa uma vez de lá, me expulsaram eu e minha mãe, porque eu tava brincando de pega-pega e eu batia nas paredes e riscava tudo com a roda da minha cadeira. Mas eu era criança, né? Eu era criança. Você não tava brincando de pega-pega, você tava brincando de roda-pega. E aí a família do meu pai era mais. Foi mais assim, né? Até que hoje, por não ter contato com eles assim ao longo desses anos, hoje em dia eles me tratam como criança. É um bagulho que me estressa um pouquinho. Né? É meio que te menospreza, né? Parece que você não é capaz de viver. Não vou dizer nem normalmente, porque não existe essa de viver normalmente, porque não tem uma regra pra viver, né? Não. Cada um vive da sua forma. Mas é bem interessante saber essa questão, principalmente de uma. Os seus pais se separaram por outros motivos, certo? Questões deles. Mas 99% dos casos de pais de pessoas com deficiência que se separam é por conta que o homem, geralmente, tá, gente? Eu não tô falando que todo homem sai de casa por conta disso. Mas geralmente é por conta da criança que nasceu com deficiência. Eu vou te contar uma coisa, por exemplo. Quando a minha filha tava pra nascer, o pai, ele sempre vai amar o filho normalmente, né? Independentemente da forma que ele nasce. Independentemente da cor, do sexo, se ele vai namorar pessoas do mesmo sexo. Isso pode até machucar o pai, mas porque quebra uma expectativa gerada. Mas de resto, o amor é sempre o mesmo. Mas eu sempre fiquei preocupado da minha filha nascer com autismo. Autismo? Sim, e não era pela questão do autismo em si, é pela questão da dificuldade que eu tenho em ter paciência pra lidar com as pessoas, entende? Entendi. O problema não seria nem ela ser autista, o problema seria eu ter que lidar com uma criança autista, porque todo mundo conhece os seus limites. E eu tenho um pavio muito curto pra burrice. Não estou dizendo que autistas são burros, tá, gente? Eu tô tentando explicar de uma forma muito simples. É que uma criança autista, ela requer muitos cuidados e tratamentos. Assim, você tem que ter muita paciência com a criança. E é uma coisa que eu não teria e eu nunca vou ter. Então, esse era o meu maior medo. Eu acho que você teria que ter medo dela nascer com TDAH, porque TDAH... Não, mas eu não saberia identificar que ela tem TDAH. Eu saberia. Eu não. Talvez eu tenha TDAH. Acredito eu que não. Não, o que eu tenho é só preguiça mesmo. Meu mal é preguiça. Mas sim, entendo esse lado seu. Quando a gente idealiza ter um filho, a gente não imagina ele vir com uma deficiência, né? Algo do tipo. Uhum. A gente dava uma criança normal, né? Entre aspas. Vamos falar uma criança saudável no sentido médico. É que, assim, quando você tem uma estrutura, principalmente financeira, é menos difícil. Não quer dizer que é mais fácil, mas é menos difícil você lidar com uma criança que nasça com algum tipo de problema. Quando você tem que trabalhar muito, tem pouquíssimo tempo, principalmente para passar com a sua família, e você ainda tem que lidar com essa vírgula dentro de casa, eu acho que torna as coisas muito mais complicadas. Resumindo, se você tem filho deficiente, fique rico. Ou morra tentando. Ou se mate.
Ai, Deus. Você acha que o governo ele lida bem com essa questão de pessoas que têm deficiências? Você acha que o Brasil é um país inclusivo, um país com estrutura para suportar pessoas que têm deficiência e dar uma dignidade para elas? Eu acredito que não. No momento, não. E tá muito longe disso acontecer, né? Infelizmente. O que você acha que precisaria melhorar de imediato para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida maior? Nossa. Então, é porque deficiências, né? Quando a gente fala de deficiências, são muitas, são variáveis. Então, difícil, assim, Assim, falar. vamos colocar, assim, a gente vai ter que acabar excluindo. Vamos colocar as principais, por exemplo. Cadeirantes, pessoas que têm deficiência auditiva, pessoas que são cegas, que são as mais conhecidas, né, normalmente. Autismo, que tá muito em moda. Olha, hoje em dia as pessoas elas estão sendo mais inclusivas, né, com a questão do autismo, né? Tá na moda. É que autismo, você nem pode falar que autismo é uma doença, né? Não, é uma deficiência. Então. Então, e deficiência intelectual, né? A famosa DI que a gente fala. Famoso retardado. Não. É que você não pode falar porque é antiético. Eu posso falar. É o retardado. Verdade. Mas enfim, eu acredito que tem que melhorar muita coisa pra emancipação da vida dessas pessoas, né? Muita gente não sai de casa exatamente por conta da mobilidade de São Paulo. As ruas não são acessíveis. Tem gente que mora em favela. E essas pessoas que moram em favela já é um pouquinho mais complicado, né? Eu moro em bairro. Como que fala quando a pessoa mora em bairro? Bairro. Eu acho que é bairro. Pra mim já é difícil, né? Porque eu moro aqui no cu do mundo. É que onde você mora, realmente a infraestrutura não existe. Nem pra pessoas que andam. Não existe. E aí. Mas aí eu tô me arriscando esses tempos, sabia? Tô quase sendo assim. Eu percebi que você tem saído mais. E aí. Quer falar dos rolezinhos, das cachaças? Não, né? Melhor não, né? Eu não tomo mais cachaça, meu filho. Eu tô tomando remédio controlado, esqueceu? E quando parou? Quando tava sem tomar o remédio controlado? Oi? Quando deu uma pausa do remédio controlado, como é que tava as coisas? Ah, eu bebi, mas eu bebi em casa. Então eu não saí. Mas com dor no útero, né? Como eu falei. Assim, pra gente encerrar, que eu acho que já tempo já tem aqui. Olha, já temos quase uma hora. Brincadeira. Pra gente encerrar, o que você. Qual conselho e dica você daria pra pessoa que quer atuar, quer entrar na área de psicologia? Sendo deficiente ou não, o que você aconselha que a pessoa faça e o que você acha que a pessoa vai encontrar de maior dificuldade dentro dessa área? Estudem um pouquinho antes sobre a história da psicologia antes de entrar, é importante, né? Saber onde vocês estão entrando. A maior dificuldade, eu acredito que seja os textos, né? Os textos da faculdade de psicologia não são fáceis. Então, estudem, leiam textos, antes de entrar. Vão ao... Como que é o nome daquele... Aquele médico que cuida do olho? Oftalmo? Vão ao oftalmo. Sim. Tratem aí a miopia de vocês. Eu tô precisando. E a maior, assim, dificuldade que vocês vão encontrar vão ser os psicólogos de TikTok. De TikTok, de Instagram. Então, assim, não caiam no conto do vigário. Estudem e vejam qual abordagem vocês vão seguir diante do estudo de vocês, né? Sigam o coração de vocês, não sigam a visão de um de outro. Dito isto, semana que vem Nicole abrirá um perfil no TikTok pra fazer. Isso. By Pablo Marçal. Fala aí suas considerações finais. Vamos aqui na descrição, no comentário fixado vão estar as redes sociais da Nick, caso vocês queiram trocar uma ideia com ela, ela responde, tá? É só mandar mensagem lá que ela responde. Talvez não no horário normal. Ela é uma pessoa noturna. Ela só responde de madrugada. Mentira, gente. Eu tô dormindo no meu horário normal por conta do meu remédio. 2 horas da manhã. Eu posso tirar print do online, última vez online, 2 horas da manhã. Pode tirar. Eu vou deixar aí o meu contato no meu Instagram profissional, porque eu tenho, né? Não posto lá com frequência, mas eu vou começar a postar. Deveria começar a criar conteúdo pra lá, né? Exatamente, eu vou comear. Pois e é. vou deixar... Vou cobrar. Quem queira aí tirar mais algumas dúvidas em relação... Assim, pretendentes precisam ter a alopécia, tá? A calvície.
não gosto de calvos. Principalmente gostam de Campari. Isso daí já descarta na Não, hora. você tem que ser calvo, tudo. Não, mas eu não curto só homens, tá? Meninas também quiserem trocar uma ideia, Você tá ouvindo, né, calvo? vai se fuder. Mas é isso, gente. Esse foi o bate-papo. Foi mais descontraído porque a Nick é minha amiga, a gente fala um monte de merda, então. Mas pretendo chamar ela aqui futuramente. Quando ela se formar, a gente e começar a atender, ela volta aqui, beleza? Tem mais alguma coisa pra falar, Nick? Não, só isso mesmo. Só pra deixar explicado, a câmera dela tá desligada porque a internet tá uma porcaria hoje. Então a única forma de conseguir gravar foi o áudio, tá? Mas é isso. Fazer o quê, né? O que o dinheiro pode pagar. Mas é isso. Muito obrigado pra quem assistiu ou vai ouvir esse episódio no Spotify, que a gente também tá no Spotify. Se inscreve no canal, siga as redes da Nick, sigam as nossas redes e assista o último episódio que tá aqui no card clicável no comentário. Valeu, muito obrigado e até a próxima.